Obrigado, Pai, por tudo, por mais um dia, Senhor. Liberta-nos, Pai. Que a cada dia possamos mergulhar mais e mais na Sua presença, apesar dos erros e falhas. Que o Senhor não nos abandone, nem deixe que os erros ou as falhas nos influenciem a achar que o Senhor nos largou, o Senhor nos abandona. Pai, muito obrigado. Vamos dar abertura a mais um livro, o livro de 1 de Samuel. E vamos ler mais 7 capítulos até terminar a Bíblia. Pai, só tenho a agradecer e ser comigo, ser conosco nessa nova jornada. Orei e confiante em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 1 de Samuel, capítulo 1, verso 1 em diante. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufer, Efraimita. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor do Exército em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que estás tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 em diante. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor do Exército, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém se ouvia a voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos,
Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Nascimento e dedicação de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 1, verso 19 em diante. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela diz a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Elcana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. O cântico de Ana. 1 de Samuel capítulo 2, verso 1 em diante. Então Ana orou assim: o meu Senhor exulta no Senhor. O meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei, e exalta o poder do seu ungido. Então Elcana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Os filhos de Eli. 1 Samuel, capítulo 2, versos 12 em diante. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício,
O servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel em Siló. 1 Samuel, capítulo 2, verso 18 em diante. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano a levava para ele, quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Assim, o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli repreende os seus filhos. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama que esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Profecia contra a casa de Eli. 1 Samuel capítulo 2, versos 27 em diante. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor: por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada. E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade,
E o que vier a acontecer com os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim o sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. E todo aquele que restar da sua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: peço que você me dê um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Deus fala com Samuel numa visão. 1 Samuel capítulo 3, versos 1 em diante. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar do costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou? Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vai deitar. Eli foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: então Eli disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos que ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra ele tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel conta a visão a Eli. 1 Samuel capítulo 3, versos 15 em diante. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então ele chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim, que Deus faça com você o que bem quiser. Se você me esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Beerseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Os filisteus vencem os israelitas. 1 Samuel capítulo 4, verso 1 em diante. A palavra de Samuel veio a todos Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus,
que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. A arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. 1 Samuel capítulo 4, versos 5 em diante. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. A morte de Eli. 1 Samuel capítulo 4, versos 12 em diante. Então um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: eu venho da frente da batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou-lhe: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu esta notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A arca no templo de Dagom. 1 Samuel capítulo 5, verso 1 em diante. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor.
Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada do dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod e os assolou e os feriu com tumores tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então enviaram um mensageiro e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrón. Mas, quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e a nosso povo. Então enviaram um mensageiro e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. 1 Samuel capítulo 6, verso 1 em diante. A arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. Eles chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos, como a devolveremos para o seu lugar? Eles responderam: se devolverem a arca de Deus de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a mão dele continua pesando sobre vocês. Então os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes e adivinhos responderam: mandem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus, porque a praga é uma, e a mesma sobre todos vocês e sobre todos os seus governantes. Façam imitações dos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e deem glória ao Deus de Israel. Assim ele talvez alivie a sua mão de cima de vocês e do Deus e da terra de vocês, porque vocês endureceriam o coração, como os egípcios e Faraó fizeram. Não é verdade que depois que Deus os maltratou, eles deixaram os israelitas sair e eles foram embora? Agora, pois, façam um carro novo. Arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrem as 2 ao carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Então peguem a arca do Senhor e a ponham sobre o carro, e num cofre ao lado dela ponham as figuras de ouro que vocês vão lhe enviar como oferta pela culpa. Depois deixem o carro ir. Fiquem observando se ele subir pelo caminho de Bet-Semes, que leva a seu território. Então foi o Deus de Israel que nos fez este grande mal. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, e que isso nos aconteceu por acaso. A arca chega a Bet-Semes. 1 Samuel capítulo 6, versos 10 em diante. Os homens fizeram isso, pegaram 2 vacas com crias e as amarraram ao carro,
e encerraram os seus bezerros em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto com o cofre, que continha os ratos de ouro e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas até a fronteira com Bet-Semes. O povo de Bet-Semes andava fazendo a colheita do trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. O carro veio até o campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas ao Senhor. Em holocausto, os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram aquilo e voltaram para Ecrón no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e outro por Ecrón. Enviaram também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 governantes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. A arca chega a Kiriat e Jearim. 1 Samuel capítulo 6, verso 19 em diante, e capítulo 7, verso 1. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? E para onde subirá para que fique longe de nós? Então enviaram um mensageiro aos moradores de Kiriat e Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham até aqui e levem a arca com vocês. Então os homens de Kiriat e Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadeb, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Samuel exorta ao arrependimento. 1 Samuel capítulo 7, verso 2 em diante. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Os filisteus são vencidos. 1 Samuel capítulo 7, versos 5 em diante. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou no holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu.
Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betecar. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas. Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano, fazia uma volta passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. E aqui terminamos mais 7 capítulos do livro de 1 Samuel, de mais uma leitura da Bíblia. Pai, muito obrigado e graças te dou por tudo que o Senhor tem feito e o Senhor faz, que o Senhor é bom e bondoso para conosco. Senhor, que essa mensagem chegue a mais pessoas, com like ou com compartilhamento de quem ouve essa oração. Pai, o objetivo é terminar a sua palavra todos os dias. Lemos a tua palavra todos os dias aqui nesse canal. Pai, muito obrigado. Sem o Senhor, eu sei que nada seríamos capazes de fazer, e alimentarmos-nos da sua palavra é algo que a nossa alma sempre pede e pedirá. Pai, orei confiante em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.